Renovação de contrato importante no São Paulo. Muricy Ramalho pediu demissão do São Paulo e o tricolor já escolheu seu substituto. Trata-se de Rafinha. Falar também sobre o São Paulo. O futuro do tricolor parece estar em Cotia. E eu vou trazer uma série de bastidores do time finalista da Copa São Paulo de Juniores. Trago também as últimas do mercado, bastidores, finanças e Daniel Alves reconsiderando a possibilidade de jogar futebol. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Daniel Alves está voltando ao futebol profissional. Depois de comprar um time da terceira divisão em Portugal, o Sporting Clube São José de Ver, Daniel Alves está cuidando das últimas papeladas para que esteja liberado, ainda no mês de janeiro, para voltar a jogar. A ideia dele é assinar um contrato com um clube do qual ele é dono até a metade do ano, com a possibilidade de prorrogação de mais uma temporada. Muito louca essa história, né? Eu sou o dono do clube e eu mesmo me contrato por 6 meses, adicionando a possibilidade de mais uma temporada. Daniel Alves, que havia interrompido sua carreira depois de ser preso na Espanha, enorme escândalo, ele foi acusado de assédio sexual, de estupro, né? Depois, no final das contas, ele conseguiu que a justiça espanhola o liberasse dessa condenação, processo gigante que ele responde contra um clube mexicano com quem ele defendia, enfim, um verdadeiro caos. A ideia do Daniel Alves, além de jogar futebol e ser presidente desse clube, é num futuro não tão distante virar treinador de futebol. Ele, inclusive, já tirou a licença A da UEFA. Hora de falar sobre o São Paulo, informação bem legal. Tricolor tem desde novembro do ano passado um acordo fechado para prorrogação do contrato da New Balance. A atual fornecedora de material esportivo do São Paulo tinha vínculo até dezembro desse ano. O novo contrato, que vai ser anunciado muito em breve, prevê a extensão do vínculo até 2032. Antes da confirmação, São Paulo só precisa da oficialização e da votação, aprovação do Conselho Deliberativo, algo que deve acontecer com naturalidade, até porque o novo contrato é muito melhor do que o atual. São Paulo vai ter direito a luvas, prêmio pela assinatura do contrato. Isso sem falar em valores mínimos garantidos. Para completar, os repasses também serão maiores. Estou atrás dos números para trazer para vocês, mas posso assegurar que o São Paulo da New Balance, versão 2026 a 2032, vai receber muito mais dinheiro do que no último contrato. Até porque a New Balance está super satisfeita com as entregas comerciais do São Paulo. Expectativa é de que, com o fim da crise política e mais resultados em campo, esse retrospecto e esses resultados do que diz respeito a vendas de camisas se tornem ainda mais positivos. Hora de falar sobre o São Paulo. Descobri que Rafinha está contratado para o lugar de Muricy Ramalho. O ex-lateral direito, hoje com 40 anos de idade, que havia passado pelo tricolor entre 2022 e 2024, foi escolhido para ocupar o cargo que era de Muricy Ramalho. Muricy comunicou seu pedido de demissão nessa sexta-feira ao novo presidente do São Paulo, Harry Macis. O acordo já está selado para a saída do Muricy, que ganhava R$150 mil por mês e estava no São Paulo desde 2021. Ele foi contratado pelo Júlio Casares, era homem de confiança do presidente, que pediu sua renúncia ao longo da semana. Para completar, além dessa questão do Júlio, o Muricy também alegou problemas de saúde. Recentemente passou por cirurgia para retirada de 2 pedras no rim, depois passou por um procedimento cirúrgico num joelho e vai precisar operar outro joelho. Diante da necessidade de se ausentar do clube e de todo esse contexto, o Muricy pediu demissão. Bem antes de confirmada a saída do Muricy, o São Paulo já trabalhava com a ideia de contratar o Rafinha. Muito identificado com o São Paulo, torcedor fanático do tricolor, o Rafinha havia se aposentado do futebol na metade do ano passado, quando defendia o Curitiba. Sua primeira experiência pós-futebol foi como comentarista dos canais Globo. O Grêmio chegou a procurá-lo em dezembro do ano passado, mas a informação que circulou na época é de que o Rafinha já tinha um acordo com o São Paulo. E eu posso cravar que esse acordo com o tricolor está sacramentado. Tendência é que o anúncio aconteça nas próximas horas, no máximo durante o fim de semana. Rafinha chega para ocupar o cargo de coordenador e para ajudar o São Paulo no dia a dia. Novo funcionário são paulino que conta com o aval do novo presidente, o Harry Macis. Só para completar, registrar que Lucas Moura não foi relacionado pelo São Paulo para a partida desse sábado contra o Palmeiras na Arena Barueri. A questão do gramado sintético é o grande impeditivo. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Hora de falar sobre o São Paulo. O futuro do tricolor parece estar em
Cotia. Na noite dessa quinta-feira, a vitória por 4-1 contra o Ibrachina e a classificação para a final da Copa São Paulo de Juniores. A decisão acontece no domingo, possivelmente no Morumbi, com o Cruzeiro. Registrar que o São Paulo da Copinha tem 7 vitórias e um empate. O único jogo em que ele não venceu, empatou com o Red Bull Bragantino e garantiu a classificação nos pênaltis. Na fase de mata-mata, ótimos resultados. 4-1 no Ibrachina, 3-1 no Botafogo, 5-1 no Operário e 2-0 na Lusa. São Paulo que tenta o bicampeonato na Copa São Paulo e que conseguiu se transformar na base. Você vai lembrar que em 2024, São Paulo chegou a ser lanterna no Campeonato Brasileiro Sub-20. Foi quando o Douglas Schwartzman, que acabava de ser empossado como diretor, resolveu mudar tudo. Ele trocou departamento de captação, fisiologia, preparação física, coordenação e medicina. A partir daí, e com a contratação de vários reforços, o São Paulo se transformou, vencendo Campeonato Nacional, vencendo a Copa São Paulo do ano passado e finalista agora. Entre os reforços contratados no ano passado, que tem tido destaque na Copinha, Lucian, Jorginey, Matheus Ferreira, Isaac, o Gustavo Miranda, o Menezes. Esses são só alguns dos atletas, tá? São Paulo que já tem também como reforços garantidos para pós-copinha o Luiz Fernando e o Anthony, jogadores do Ibrachina. O que você pensa sobre as categorias de base do São Paulo? Qual jogador você mais gostou e entende que já pode ser encaixado no time principal? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Vale a lembrança de que Luca e Pedro Ferreira já têm atuado no time de cima e estiveram jogando contra a Portuguesa na última quarta-feira. Informação exclusiva, Hernan Crespo já começa a correr risco de demissão no São Paulo. A avaliação interna é de que o trabalho é ruim. Um dos seus grandes aliados na diretoria era Márcio Carlomagno, que não é mais superintendente geral do clube, ele atuava como uma espécie de CEO. Vou dizer mais, funcionários e integrantes da comissão técnica fixa do São Paulo avaliam o trabalho do Crespo como um trabalho só comum. E a falta de resultados pode acabar pesando. Antes de gravar esse vídeo, escutei de uma pessoa importante dentro do São Paulo que o Hernan Crespo tomou um nó tático do Fábio Matias, treinador da Portuguesa, na derrota do São Paulo por 3-2 para a Lusa, em pleno Morumbi, na noite dessa quarta-feira. Já percebi também entre torcedores, especialmente nas redes sociais, que a avaliação do trabalho do Crespo está longe de ser das melhores. Não dá para dizer que o Crespo cai, por exemplo, em caso de derrota pro Palmeiras, mas aquele processo de fritura interno já existe. E a percepção de quase todo mundo é de que o Crespo não tem muito a evoluir no trabalho. Relações com atletas também estão longe de ser as melhores, já existiram alguns rumores, nada confirmado, embora não exista um atrito pesado, não dá para dizer que o elenco morre de amores pelo treinador. E diante desse cenário, e com o São Paulo fora do G8, do grupo de classificados para a próxima fase do Campeonato Paulista, o Crespo vai precisar de melhores resultados e de desempenho se ele quiser ter vida longa no São Paulo. Treinador contratado ao custo de R$1 milhão por mês, em geral. Os últimos técnicos que o São Paulo fechou têm como multa rescisória 3 meses de salário. Com a sua avaliação do trabalho do Crespo, já uso o espaço para comentário para opinar sobre o tema. Gostaria de saber o que você pensa sobre o assunto. A gente volta às 7, tem live do Nicola. Aqui tchau. O Breno Oliveira também, quem não sabe sobre reforços no São Paulo. Ontem se chegaram a perguntar se houve algum avanço com o Julian Fernandes, a informação que eu tinha era de que não. O que está mais perto hoje no São Paulo não é nem de chegar, é de sair. As tratativas entre Corinthians e São Paulo deram uma avançada. Vai haver uma compensação financeira por parte do Corinthians para o São Paulo, pelo empréstimo do Alisson até dezembro. O acordo vai girar entre R$1 milhão e R$1,5 milhão e vai ser pago de forma parcelada. O São Paulo queria porque queria essa grana, à vista. O Corinthians afirmou que não tinha condição de fazer esse pagamento à vista e os últimos detalhes estão sendo acertados. Tá bom, Leonardo? O Marcelo Gomes da Mata. Boa noite, Nicola. Marcelo, em Campinas. Crespo corre risco de demissão, sim. Não havia tratado sobre o tema ainda, porque não tinha nenhuma fonte que me garantisse isso. Agora já posso dizer com tranquilidade de que o processo de fritura a Hernan Crespo já começou. O grande defensor do Crespo na diretoria do São Paulo era Márcio Carlomagno.
Magno, que já não é Hernan Crespo, já começou. O grande defensor do Crespo na diretoria do São Paulo era Márcio Carlomagno, que já não é mais CEO do clube. Ele entregou ontem ele fica até dia 2 de fevereiro, mas já entregou a sua carta de renúncia e vai embora. O Márcio funcionava como braço direito do Júlio Casares e era fã incondicional do Hernan Crespo. Sem essa figura de proteção na diretoria, o Crespo vai precisar começar a colecionar melhores resultados. Temporada atual de 4 pontos em 12 possíveis, o time está fora do G8. O Crespo já havia terminado o ano relativamente em baixa. Até ouvi de um dirigente do São Paulo a seguinte expressão: o Crespo tomou um nó tático do Fábio Matias, técnico da Portuguesa, na derrota do São Paulo por 3-2 no Morumbi. De fato, a Portuguesa foi melhor do que o São Paulo durante a maior parte da partida. Por conta de todo esse contexto, falta de resultados, desempenhos ruins, perda do seu principal defensor, dá para dizer que o Crespo precisa começar a colecionar resultados. A começar no jogo do final de semana contra o Palmeiras, na Arena Barueri. Vitor Fernandes está pedindo para falar sobre Zenon no São Paulo. O Zenon recusou a possibilidade de ir para o Alavés, tá? A proposta foi aceita pelo Boca, mas foi recusada pelo Zenon. O aspecto financeiro foi o determinante. O problema do Zenon no São Paulo não é nem o zagueiro, não é nem o atacante, mas sim o Boca. Boca rejeitou a primeira proposta feita pelo São Paulo. Tem que trazer o Renato Gaúcho, ele coloca moral nessa panela e escreve o Wenderson Alves. Ontem fui ao Morumbi para assistir a São Paulo 2, Portuguesa 3, fui com o meu filho mais velho, o Luca. Cara, fazia 13 anos que a Portuguesa não ganhava um clássico.